Olá, graça e paz. Nós estamos iniciando pelo IETMA, Instituto de Ensino Teológico e Treinamento Ministerial Apostólico Ágape, né? Ou Ministerial Ágape. A aula de Geografia Bíblica. E nós estamos falando sobre a geografia humana da Terra Santa, como foi falado na aula passada. Nós vamos dar continuidade hoje. Eu deixei para finalizar essa parte da disciplina importante da geografia, né? Geografia humana da Terra Santa, e nós fizemos aí uma introdução dentro dessa parte, o subtópico da aula de geografia bíblica. Falamos sobre a família hebraica, falamos sobre o casamento, né? Como que é, segundo as tradições, os costumes hebraicos, né? Como que é realizado o casamento. Falamos sobre o contrato de casamento, como é feito o noivado, né? Noivado, segundo a tradição hebraica, as núpcias. E hoje nós vamos dar continuidade para falar sobre o divórcio. Divórcios, a respeito dos filhos, como que o Israel trata em relação a essa questão da família, né? Ligada a essa questão humana, né? Segundo os hábitos, os costumes, segundo a tradição hebraica, segundo a tradição judaica. Então, como que são os filhos? Depois nós vamos entrar falando sobre a vida social hebraica. Então, nós vamos caminhar hoje dentro dessa disciplina até onde nós realmente conseguirmos, né? Chegar, aproveitando aí o tempo, para que nós possamos aproveitar bem o tempo da aula de hoje. Eu desejo a todos os alunos um bom aproveitamento dessa disciplina, vocês possam aprender, assistir o vídeo, né, a aula que fica gravada à disposição dos alunos, e que fique atento, porque nós estamos chegando aí o momento da nossa prova, né? Combinamos de fazer a prova para não ficar acumulado muita coisa, que nós já concluímos várias disciplinas, né? Estamos praticamente um pouco mais da metade do curso e estamos aí finalizando esse curso, que é um curso de teologia livre em nível avançado. Nós não perdemos, graças a Deus, dentro da nossa grade curricular, nós não perdemos para nenhum seminário, né? E, graças ao Senhor, nós temos tido condições de cumprir essa etapa, né? Os alunos têm se mostrado satisfeitos, estão contentes com a aula, com as disciplinas, com os professores, e nós estamos felizes também pelo fato de nós estarmos conseguindo cumprir o nosso cronograma de aulas, né? Nossa programação de aulas. Bom, continuando a falar sobre a geografia humana do povo de Israel, já fiz uma recapitulação, pelo menos, dos temas, né, que foi falado aqui em relação à família, casamento, núpcias. Então, Israel tem uma forma, como qualquer nação, qualquer povo, uma forma muito bonita até, né, de procedimentos, de atos. É um povo muito festeiro, né, tem uma facilidade muito grande, gosta de realização de festas, e Deus estabeleceu festas para o povo de Israel. Como nós já mencionamos aqui, na semana retrasada, na semana passada, semana retrasada, retificando, encerrou o período da festa Tabernáculos, né? Nós tínhamos lá em Israel uma comitiva, né, de apóstolos, pastores, amigos, irmãos, que estiveram lá. Eu acredito que no próximo ano, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos lá conjuntamente com essa caravana, fazendo parte da festa de Israel. Então, como que o povo de Israel trata em relação ao divórcio? Bom, o divórcio foi introduzido na lei mosaica, nós sabemos disso, por causa da dura cerviz, da forma dura, né,
do coração do povo, dos israelitas, mais especificamente falando. Então, o divórcio não é um tema novo, é um tema antigo, né? E o próprio Deus trata dessa questão para com o povo de Israel, né? Então, por que o divórcio foi estabelecido? É um casamento, né? Duas pessoas, homem e mulher, e de repente eles se divorciam. Como que era isso? Como que foi feito isso? Nós vamos ver a partir de agora. Então, Deus estabelece princípios em relação ao divórcio. E, aproveitando-se da liberalidade dessa legislação, os hebreus, então, rompiam os laços do matrimônio por qualquer razão, né? Porque não era comum o marido, o esposo, ter, às vezes, por causa da tradição, conhecimentos de determinados detalhes que hoje, com a situação da mudança, inclusive dentro da nossa cultura, sabe-se até muito mais além do que deveria saber, né, em relação à noiva. Então, era por qualquer razão que havia o divórcio, por qualquer motivo. A legislação ela permitia que era por qualquer razão, por causa dessa dura cerviz, né? Alguns, por exemplo, repudiavam suas esposas por não achá-la graciosa. Depois, quando começavam a conviver numa vida comum, até por causa de um nariz torto, digamos assim, numa forma até ilustrativa e bem enfática, se o marido não gostasse, eu não vi, porque ela estava coberta com véu, né? Esse véu era colocado na frente do rosto e tal, o noivo a descobria, né, do seu véu, no dia do casamento, e está com o nariz torto. Então, olha, vai de volta para a casa dos seus pais. Então, era por qualquer motivo. O homem, né, poderia repudiar, afastar-se da sua esposa, desfazer, cancelar um casamento. Eu não achei minha esposa graciosa. Ela é muito sem graça, ela é muito xoxa em relação ao humor. Então, manda de volta, não quero não. O Senhor, entretanto, não aprovava. Deus nunca aprovou o divórcio. Esse comportamento de repudiar a esposa, Deus nunca aprovou. Não foi Deus que estabeleceu o divórcio, mas era uma ação permissiva. Vamos entender bem o que significa essa questão, porque isso até hoje, dentro de algumas linhas, né, denominacionais, é um assunto muito discutido. Até hoje, dentro da Igreja do Senhor, se discute muito essa questão do divórcio. É muito comum nós sermos arguídos, né? Pastor, pode divorciar? E hoje até virou moda, né? Crentes divorciam, até mesmo líderes, pastores se divorciam, casam de novo, e às vezes você, por alguma razão, você pode encontrar, às vezes, um obreiro, né? Casado aí 2, 3 vezes, porque se divorciou. Não vamos estranhar isso e nem vamos nos aderir a esse fato, né? Porque é necessário haver algumas considerações. O Senhor não aprovava o comportamento, não aprovava o divórcio, mas ele tolerava, Deus tolerava, apenas tolerava. Com uma carta de divórcio, concretizava-se, então, o rompimento dos laços conjugais. Nós temos lá, em 1 Timóteo 24, versículo 3, e quando, de posse desse documento, a mulher, que era uma carta de divórcio que era dada para a mulher, assim, vou te dar uma certidão. Como é feito hoje no cartório, também o homem dava carta de divórcio, uma certidão de divórcio. Então, de posse desse documento, a mulher, então, poderia contrair novas núpcias. Caso, porém, viesse a separar-se do seu segundo marido, aí não podia voltar ao primeiro. Por quê? Na verdade, Moisés esclarece isso. Então, diz assim as Escrituras, né? Pelo esclarecimento dado
por Moisés, que o seu primeiro marido, é a explicação que Moisés dá com relação ao tema, né, divórcio, em relação ao primeiro marido que a despediu, não poderá tornar ou tomá-la para que seja sua mulher, depois que ela, então, ela se contaminou, segundo a linguagem, né, de Moisés, porque o segundo casamento ela já estaria num segundo contrato de casamento, e isso era contaminação, pois é abominação, diz Moisés, é abominação, Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Era a orientação que Moisés dava ao povo, e era uma orientação correta, né, dentro dos princípios atuais, dentro da condição legal da atualidade. Jesus, quando ele estava sendo arguído a respeito do divórcio, e nós vamos passar do Velho repentinamente para o Novo Testamento, Jesus, entretanto, ele repudiou completamente o divórcio, exceto aí o próprio Cristo ele coloca, né, na sua parte doutrinária, na sua parte de discipulado, de ensino aos seus discípulos, porque os discípulos falam, mestre, o que o senhor diz a respeito do divórcio? É lícito divorciar-se? E Jesus, então, ele claramente ele traz uma orientação. E qual é a primeira palavra que Jesus dá em relação ao divórcio? Ele fala assim, olha, Moisés, por causa da dureza, olha só, Jesus fazendo uma colocação muito explicativa, bastante lícita, né? Dentro de um fato histórico. E Jesus fala assim, olha, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, ele permitiu o homem divorciar ou repudiar das vossas mulheres. Mas, no princípio, não foi assim. Olha o que Jesus fala. Isso aconteceu porque Moisés abriu essa prerrogativa para o divórcio, porque por causa da dureza dos vossos corações. Então, Jesus está justificando um ato de Moisés na condição de juiz, né, de líder, o porquê que Moisés permitiu, por causa da dureza dos vossos corações. Mas Jesus ele fala assim, olha, eu vos digo, porém, quer dizer, não é mais Moisés falando, agora sou eu. E Jesus fala assim, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, qualquer homem que deixar sua mulher, isso é a doutrina de Jesus. Aí ele coloca uma única condição. Já não é mais por qualquer razão. O homem achou que a mulher tem o nariz torto, podia divorciar. Não era uma mulher graciosa, o homem divorciava. Jesus disse assim, porém, eu vos digo eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo, ou seja, a não ser por causa de prostituição, que é a mesma coisa que adultério, quer dizer, a única razão que Jesus dá ao homem para poder divorciar-se da sua mulher é a questão que seria justificada somente em caso de adultério. Algumas versões vai falar prostituição, que é a mesma coisa que adultério. Jesus fala, qualquer um que deixar sua mulher, que não for por causa de adultério e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, está lá em Mateus 19, versículo 8 e 9, é uma questão de correção, né? Jesus estava corrigindo um fato e agora interrompendo aquela forma como era feito. Até agora, foi feito de qualquer maneira, por qualquer razão. Eu, porém, vos digo que o homem não vai mais divorciar-se da sua mulher, a não ser se for por causa de adultério. A única condição que é admitido, né, por Jesus é se caso
houver adultério. Ok? Essa é a forma, vamos dizer assim, como que o povo de Israel trata em relação ao divórcio, segundo Jesus ensinou. Né? Era assim no tempo de Moisés. No princípio, não era como foi feito no tempo de Moisés. Mas Jesus vem e interrompe novamente aquela questão, como acontecia no tempo de Moisés. Jesus fala: eu, porém, vos digo, agora já não é mais Moisés. E aquela concessão que Moisés deu acabou aqui. Então, Jesus estabelece ou traz para o normal, né? Como era no início, para não continuar sendo por qualquer razão, e sim somente em caso de adultério é que poderia e pode. Até hoje as escrituras não foram anuladas, né? Mas na minha denominação pode, por conta da denominação. Na minha igreja é por conta não é a orientação de Jesus, somente em caso de adultério. Ok? Bom, e com relação aos filhos, dentro dessa geografia humana, né? Como que o israelita, como que o judeu, ele trata essa questão relacionada a filhos? Uma herança divina. Os filhos é uma herança, ou são uma herança divina. Assim, os hebreus, eles consideravam os filhos, né? E consideram, evidentemente, até hoje, aqueles que são conservadores, observadores dos princípios, né, das Escrituras, até hoje. E, principalmente, os homens. Salmodiou o rei Salomão: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. É a forma como Salomão coloca. E ele diz ainda mais, finalizando, né, no Salmo 127, versículo 3 e 5. Salomão diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos. É assim que, dentro dos princípios das Escrituras, o povo de Israel trata em relação aos filhos. Em Israel, a esterilidade era considerada um opróbrio, né? Uma coisa muito triste. A esterilidade, tanto feminina quanto masculina, né? O casal que não produzia filhos, seja por conta de qualquer fator relacionado ao homem ou à mulher, isso era considerado um opróbrio, né? Não poucas mulheres afligiam-se por não terem filhos. Nós temos aí o caso que nós vamos encontrar nas Escrituras, que são casos mais comuns, o caso de Raquel e Ana, por exemplo, que rogaram a Deus com todas as suas forças para que elas pudessem ter o prazer, a satisfação de conceberem, né, de terem o dom da maternidade. Para as hebreias, não havia privilégio tão grande como o de gerar filhos. Para a mulher hebreia, o prazer, né, a alegria de gerar filhos. O direito da primogenitura, por exemplo, relacionada aos filhos, era respeitadíssimo entre o povo de Israel. Os israelitas consideraram e consideravam sempre muito importante e com tamanho, né, um grande respeito, essa questão do que diz respeito à primogenitura. Então, era a porção dobrada dos bens paternos ao primogênito, né? Cabia ao filho mais velho a porção dobrada dos bens paternos. Com a morte do pai, assumia a responsabilidade da casa, a responsabilidade da família, de tomar conta da família. Então, vinha para o lugar do pai, né? E o filho mais velho assumia a casa, as funções sacerdotais da família.
E depois da promulgação mosaica, no entanto, o sacerdócio passou a ser exercido por levitas, ok? Até então, era pelos pais, ou no caso da ausência do pai, era exercido pelo primogênito. E depois, com relação ao sacerdócio, depois da promulgação mosaica, isso, então, passou a responsabilidade dos levitas. As filhas mulheres apenas recebiam a herança paterna, se não houvesse nenhum filho herdeiro. Não há nenhum filho herdeiro, elas vão receber a porção da herança paterna. Elas eram sustentadas pelos irmãos que se encarregavam, inclusive, de seu casamento, né? As israelitas não podiam se casar com moços de outra tribo, tinha que ser casamentos que fossem realizados dentro da própria tribo, né, de onde elas viessem a pertencer, onde elas pertenciam. Todos nós sabemos que existiram 12 tribos de Israel. Então, se uma moça fosse da tribo de Efraim, por exemplo, ela deveria casar-se com um rapaz, um jovem da sua tribo. Se fosse da tribo de Manassés, mesma coisa, e daí por diante. E cabia ao pai, né, também ensinar os filhos as primeiras letras e uma profissão. Era o dever do pai ensinar as primeiras letras, que era a alfabetização judaica, e também ensinar uma profissão ao filho. A ociosidade não era tolerada na sociedade hebraica, né? Alguém, um filho ocioso, o pai, isso não era tolerado dentro da sociedade, né? E é interessante, porque você vai ver que Jesus, ele aprende com seu pai José uma profissão, né, de carpinteiro. O José ensina Jesus a ser um carpinteiro. Interessante, muito bom falar sobre isso, na verdade. A vida social hebraica é o tema que nós vamos iniciar esse subtema, né, subtópico, dentro dessa questão da geografia humana de Israel. Então, vamos falar um pouquinho sobre a vida social hebraica. Essa vida social dos hebreus, que girava em torno de sua religião, né? Todos os acontecimentos sociais lembravam-lhes quão presente estava o Todo-Poderoso, Deus, né, em seu meio. E, ao contrário de outros povos, eles não admitiam extravagâncias nem libertinagens em suas reuniões. Sua vida social, portanto, era um apêndice de sua religião. Se baseavam nas escrituras, naquilo que eles criam, né, na religião deles. Qual era o lugar da mulher na sociedade hebraica? Bom, os israelitas, eles honravam suas mulheres. Isso aí é notório, né? É fácil de você, ao ler as escrituras, você entender o quanto que os homens hebreus, eles primavam por essa questão de reconhecimento de suas mulheres. Se por alguma razão um desses direitos eram prejudicados, as mulheres poderiam requerer na justiça, né? E vemos-la, por exemplo, muitas vezes louvadas e ocupar com frequência lugares de honra e lugar em que era um lugar de distinção. Débora, por exemplo, ela exerceu uma grande influência sobre os seus contemporâneos. Não fossem suas confortadoras palavras, né? Baraque não teria desbaratado os inimigos do povo de Deus. Ana era uma outra mulher que a Bíblia apresenta com uma posição de destaque, né? Como que aquela mulher ela é prestigiada pelo seu marido, né? Por Eucana, pai de Samuel. Todos nós conhecemos a
a trajetória dessa história, né? Linha por linha dessa história. E o que podemos dizer, por exemplo, de Sara, Rebeca, Raquel, Ruth, Hulda? São nomes de relevância enorme, né? Dentro da história, dentro do tempo, evidentemente, de cada uma delas. Submissas aos seus maridos, suas principais preocupações eram domésticas, entretanto, podiam pastorear, trabalhar a terra, exercer outras atividades consideradas masculinas. Débora, nós sabemos que foi uma grande juíza, né, em Israel, e outros países do Oriente, em outras regiões do Oriente, em outras nações do Oriente. Entretanto, a mulher era tratada como se fosse mero objeto, o que não acontecia no meio do povo de Israel. A sociedade tinha formas, né, que foram atribuídas ou admitidas, segundo a vida, né, a tradição hebraica, de saudação, inclinando o corpo, botava o corpo para frente, um pouco para frente, a mão direita sobre o lado esquerdo do peito, né, colocava sobre o lado direito do peito. Assim era a saudação dos hebreus quando ele se encontrava, e julgada bastante prolongada para os ocidentais. Por isso mesmo, Jesus ordenou aos seus discípulos, né? E a ninguém saudeis pelo caminho, porque a saudação era uma saudação que era bastante cerimoniada, né? Ela requeria um determinado tempo, né? Nessa reverência. Está lá em Lucas 10, versículo 4. E Jesus dá essa orientação exatamente para que os seus discípulos não se ocupassem no tempo que requeria a saudação, dentro de uma reverência que era alongada. Então, perante os magistrados e outras pessoas superiores, era costume inclinar-se a pessoa até a terra, baixava até o chão. E as expressões mais usadas nas saudações hebraicas era paz, paz seja convosco, e paz seja sobre esta casa. Até hoje muito usada entre os cristãos, entre os evangélicos, né? Aqui no Brasil, principalmente, nós usamos muito comumente essas expressões: paz seja convosco, paz seja nesta casa, paz, né? Era assim também a saudação hebraica naquele tempo de Jesus. Falar como era o sepultamento e o luto em Israel. Constatado o óbito, o corpo era rigorosamente lavado quando alguém falecia, né? Então, era dado um banho com muito rigor naquele corpo. Depois de banhar aquele corpo, era um banho rigoroso, era envolvido aquele corpo em lençóis impregnados de perfume, né? Gastava-se um perfume para aplicar ali naqueles lençóis, onde o morto era envolvido naqueles lençóis depois do banho. Isso também por causa do clima quente, que provocava rápida decomposição do cadáver, e das exigências da lei mosaica. Isso era uma questão também requerida, né, exigida, especificada na lei de Moisés, ou seja, o sepultamento era feito no mesmo dia. Morreu pela manhã, né, daquele dia, na manhã daquele dia, ou durante o dia, necessariamente seria o sepultamento. O féretro era realizado desta forma. Vamos ver como era realizado o féretro. As carpideiras iam à frente, enchendo a cidade com seus lamentos profissionais. Eram pessoas que eram pagas, contratadas para chorar, né,
para lamentar o sepultamento ou a morte de alguém. Então, eram chamadas carpideiras. Elas iam na frente daquele desfile, né, fúnebre, e elas iam chorando, lamentando a morte daquela pessoa que estava sendo sepultada. Elas iam à frente, enchendo a cidade com seus lamentos profissionais. Atrás delas vinha o cortejo, né, com o defunto, e logo após, parentes do falecido, amigos e, por fim, todo o povo que estava acompanhando aquele velório. Os túmulos dos pobres eram cavados no chão, e enquanto os dos ricos, né, aquelas pessoas que tinham uma condição melhor, tinham uma posição social melhor, escavados nas rochas, né? Era alguma coisa mais sofisticada. E raramente usados os esquifes, era quase desnecessários os esquifes. O embalsamento, né, que era para balsamar o corpo, não se constituía como um hábito entre os israelitas, não era uma questão habitual, não era uma forma que, vamos dizer assim, está dentro do costume dos israelitas. Jacó e José, por exemplo, a propósito, foram embalsamados no Egito, né, por profissionais, que eram profissionais da corte faraônica, e era um embalsamamento e uma cerimônia que demorava 7 dias. Era o quanto durava o luto entre os filhos de Israel, né? Então, morreu, no mesmo dia eram sepultados, tinha essa questão do cortejo, as carpideiras na frente, atrás o corpo, os parentes e os amigos, o povo em geral. E não era habitual o embalsamento, e os ricos eram sepultados em covas, né, que eram feitas nas pedras, enquanto os pobres, né, eram sepultados no chão, na terra. Aí dá para a gente entender que Jesus ele foi sepultado numa sepultura de rico, né, que foi dado a ele por um dos seus discípulos anônimos, né, José. Vamos falar sobre a moradia dos nossos queridos israelitas, né, dos hebreus. Então, nós temos a questão da moradia. Na antiguidade, havia em Israel casas simples e também imponentes habitações. Tudo dependia, é claro, das posses de quem as possuía. Era uma situação que era verificada e classificada de acordo com a condição de posse também de cada um. Tudo dependia, claro, das posses. Eles tinham que avaliar isso. Em Samaria, por exemplo, algumas residências eram feitas de marfim. Nossa, que luxo, hein? Marfim. Mas nós temos aí as tendas. Em Ur dos Caldeus, Abraão habitava em uma casa confortável, que, segundo alguns estudiosos, possuía até água quente. Naquela época não era comum isso, mas na casa de Abraão, lá em Ur, tinha até água quente. Ao deixar a cidade, passou então a residir em tendas. Abraão ele sofre uma mudança, né, comportamental, uma mudança em relação às tradições, aos seus costumes, ele passa a habitar em tendas. A mais antiga forma de moradia era as tendas, principalmente com relação no que se diz respeito ao Oriente Médio, né? Era as tendas primitivas, né? Ou primitivamente feitas de peles de cabra. Com o passar dos séculos, no entanto, passaram a ser mais sofisticadas. Algumas dessas tendas, inclusive, possuíam várias dependências. Eram tendas grandes, né? Tendas que eram
divididas em repartições, apesar de serem tendas. O apóstolo Paulo era um fabricante de tendas. Ele tinha como habilidade, né, profissional, a fabricação de tendas. Então, nós temos aí as casas, que era a questão, a moradia, as tendas, e vamos ver como que eram as cabanas, que é diferente, né, em relação tenda e cabana, são diferentes. As cabanas eram construídas com estacas e cobertas de folhagens. Eram usadas com frequência pelos israelitas. Pedro queria construir 3 cabanas, uma para Jesus, outra para Moisés e a terceira cabana para Elias. Então, existiam, além das tendas, como forma de moradia, existiam também, usado pelos israelitas, as tendas. Também era usado o tabernáculo. Então, tendas, cabanas e tabernáculo. O tabernáculo foi o templo peregrino dos israelitas. Acompanhou-se durante os seus 40 anos de jornada pelo deserto lá do Sinai. Nessa tenda, a glória do Senhor, que era o tabernáculo, né? A glória do Senhor manifestava-se constantemente, né, a Moisés. Esse lugar era um lugar de adoração, lugar de culto, lugar de oferta, lugar de sacrifício, né? Esse lugar de adoração seria substituído mais tarde pelo templo construído por volta do 1000 antes de Cristo, que foi construído, todos nós sabemos, construído pelo rei Salomão. O tabernáculo pode significar também habitação, né? Se alguém perguntar o que significa tabernáculo, pode significar também habitação. Também existiam, como forma de moradia, as casas, né? Nos templos bíblicos, as casas eram feitas de pedra, de tijolos e de madeira. Geralmente eram pequenas, possuíam apenas um cômodo, né? Apenas uma repartição. Era uma casa sem divisão, era um cômodo só. As residências dos ricos, que eram as casas dos ricos, entretanto, tinham vários compartimentos. Então, nas localidades mais quentes, os telhados eram planos e podiam ser transformados em terraços, onde que também poderia usar a parte superior, o terraço de uma casa. No auge do verão, eles serviam de dormitório, talvez, ou certamente por serem ou ser a parte mais fresca, né? Ao relento, era colocado ao ar livre, enfim, coisas que dessa natureza. Então, nas regiões mais frias, os telhados em forma de meia-água facilitavam o deslizamento da neve. Então, nevava, aquela casa, né, em um telhado dessa forma, mais ou menos, a neve escorria, não ficava sobre o telhado. As portas das casas hebreias eram estreitas e baixas. As janelas poucas e sem vidros. E aí nós temos aí as características das tendas, né, das cabanas, do tabernáculo e da casa. Também vamos ver aqui a respeito das torres de vigia. Com quase 3 metros de altura, as torres de vigia eram construídas para proteção dos pomares e também das lavouras. As provisórias torres de vigia eram feitas de madeira, enquanto que as torres de vigias permanentes de pedras. Estas últimas serviam também de residência.
as de pedras, serviam também de residência. Então, nós temos aí as características e como eram usadas as torres de vigia, para poder o sentinela, né, da torre de vigia estar ali olhando as lavouras para que ninguém roubasse, etc. e tal, não houvesse uma invasão. Era uma forma de guarnecer, guardar, né, proteger as suas lavouras e os seus pomares. Os palácios, por último, relacionado à questão de moradias. Os palácios construídos com esmero constituíam-se nas residências dos reis hebreus. O mais imponente desses palácios foi o erguido pelo rei Salomão, filho de Davi, que recebe, né, de seu pai, como herança, o trono e a incumbência de construir o palácio, né? Segundo alguns estudiosos, a casa do sábio rei, estamos falando de Salomão, rei de Israel, era mais suntuosa do que o próprio templo. Então, era uma casa ou um palácio muito rico, com ouro e etc., pedras preciosas, enfim, né? Às vezes não. Nesse caso aqui, mais suntuosa do que o próprio templo. Beleza? Assim, nós falamos sobre a questão das moradias, né? As tendas, as cabanas, né? Os tabernáculos, as torres de vigia, os palácios, né? Falei sobre torre de vigia. Bom, então tá aí. Vamos, então, falar sobre a parte imobiliária, né? Porque nós estamos falando sobre geografia humana de Israel, então é importante nós falarmos sobre a mobília, né? Que eram, na verdade, muito poucas mobílias de uma casa hebreia, muito pouca. Além do leito, da cama, né? Uma mesa baixa, as cadeiras raramente eram usadas, porque os hebreus, à semelhança dos outros orientais, sentavam-se no chão com as pernas cruzadas, aquela forma muito tradicional do povo oriental, né? E não raro as almofadas, né? Usavam as almofadas, serviam como assento nas residências dos mais abastados, aqueles que tinham mais condições, né? Estavam dentro de uma classe um pouco mais privilegiada socialmente. O mobiliário era sofisticado, né, para esses, que eram uma classe mais privilegiada. Então, nós temos aí uma rápida definição, porque não tem muita coisa para se falar, no que diz respeito à parte imobiliária dos hebreus. Vamos ver quanto à alimentação, né, dentro da cultura hebraica, da cultura hebreia, como que é essa questão da alimentação, como que o israelita, o hebreu, ele trata dessa questão da alimentação. Basicamente, esta era a dieta alimentar dos hebreus no período bíblico, e coisas muito comuns, assim, ditas para nós hoje, mas eram alimentação básica, que era o pão, azeite, o vinho, legumes, frutas, leite, mel e farinha, né? Repetindo, o pão, azeite, o vinho, legumes, frutas, leite, mel e farinha. Era a alimentação básica. E nas ocasiões festivas, a carne, que era largamente consumida, né? O peixe, por outro lado, era mais usado no litoral e nas imediações dos rios e do mar da Galileia, alimentação peixe. A manteiga e o queijo eram feitos de leite de cabra. O leite de vaca era raramente usado, então usava-se mais, né, o animal, que é um animal pastoril, que é a cabra, o leite da cabra. Essa é a questão também muito, muito sucinta, assim, muito objetiva para se tratar, se falar, e para a gente gravar isso e saber que não tem muita coisa a se falar. Alguém fala, como é que era a dieta dos hebreus? Pão, azeite, vinho, legumes, frutas, mel, farinha. Nas regiões próximas aos rios e mares era usado peixe, né?
e nas ocasiões festivas eles se davam a um vasto consumo de carne, né? Naturalmente matavam ali, tiravam dos seus rebanhos e comiam, se alimentavam, faziam as suas festas. Ok? A indumentária dos hebreus. Como que o israelita, dentro da sua cultura, né, trata dessa questão que é a indumentária dos israelitas, que nos tempos bíblicos era confeccionada em algodão, lã, linho e seda. Então, muito comum. Lã, algodão, linho e seda. Era assim que eles faziam seus vestuários, as indumentárias, suas roupas, né? Então, tinha aí o vestuário masculino, que era a principal peça do vestuário masculino, constituía-se em uma túnica, né? Como um roupão, uma capa que colocava sobre as roupas que eram cobertas por essa túnica, uma túnica que era tecido ou tecida em algodão, parecia uma camisola sem mangas. A túnica dos ricos, porém, possuíam mangas, até mangas compridas, né? E mangas largas. Os homens usavam ainda uma capa de algodão. O cinto era de couro, o bastão e o anel, que era o anel sinete, eram usados como ornamentos. E era usado, às vezes, até para identificar a linhagem, né? Tanto o cinto como o anel, e às vezes até o bastão. A forma do bastão, ou era pendurado feito alguma ornamentação naquele bastão, ou alguma marca, né? Que identificava a linhagem principal, e principalmente o sacerdote ou o patriarca usava essa forma como identificação da sua linhagem. A maioria das crianças permanece no kibbutz até a juventude. Vamos ver o que é essa coisa aí do kibbutz, né? Até a juventude. Bom, o turbante completava o vestuário masculino. O sumo sacerdote e os sacerdotes, eles vestiam-se com mais esmero. A roupa era mais rica, né? Eram mais indumentadas. Então, suas vestes tipificavam a glória e a santidade divina. Havia um zelo, um capricho, né? Principalmente a questão dos sacerdotes, que usavam linho branco, né? E esse branco era linho branco mesmo, era branco mesmo, não podia ter nenhuma mancha. Tinha que ser uma roupa aciada, principalmente em ocasiões muito especiais, às vezes ocasiões especiais. Então, o uso tanto das roupas comuns como os usos das roupas especificamente dos sacerdotes, com bastante primazia, eram muito mais sofisticados, porque tinham que representar a santidade divina, a glória do Senhor. Então, sob a dominação romana, os parâmetros sacerdotais ficavam sob custódia e só eram liberados em ocasiões solenes, né? Aí é uma questão de uma infusão cultural e de autoridade em relação ao domínio romano, a liberdade, entre aspas, religiosa, né? Então, tem muita coisa aí que poderia ser dito, que a gente não vai entrar por esse caminho, nós estamos falando da geografia humana de Israel. O vestuário feminino era, vamos dizer assim, diferente, evidentemente, do vestuário masculino. Algumas pessoas, às vezes, por se tratar em relação à questão do uso da túnica, tanto para o homem como para a mulher, que dá aquela característica, às vezes, de uma grande camisola, às vezes não sabem discernir que era uma questão de costume, e a túnica é uma roupa de proteção, né, tanto para o homem como para a mulher,
Então, tanto o homem como também a mulher usavam túnicas, só que as mulheres usavam túnicas mais longas e mais ornamentadas. Quando apareciam em público, cobriam o rosto com um véu, né? Aquele véu. Deixa eu fazer aqui uma alusão aqui, aquele véu que era colocado dessa forma, né? Às vezes tinha o turbante e tinha o véu. Era usado dessa forma. Elas apareciam, ou seja, elas apareciam em público usando pulseiras, anéis, pendentes e diademas. As mais extravagantes pintavam-se, né? Era tipo uma forma de maquiagem, né? Uma pintura facial, enfim, que era colocada dentro do uso, do costume dessas mulheres, que eram mulheres um pouco mais extravagantes, elas pintavam-se. Os profetas, contudo, condenavam esses excessos, né, para com as mulheres, o excesso dos pendentes e também das pinturas. De uma maneira geral, as hebreias eram elogiadas por sua modéstia e pela sua simplicidade dentro da forma cultural, dentro da forma do uso dos costumes das mulheres hebreias. Aí nós temos falado, então, aí em relação a vestimentas, as indumentárias, né, do homem e da mulher. Vamos falar sobre o dinheiro da Terra Santa para fechar a aula de hoje, né? E já, graças a Deus, foi muito bem proveitosa a aula de hoje. Então, nós vamos fechar essa aula falando sobre o dinheiro da Terra Santa. A primeira moeda citada nas Sagradas Escrituras é o darico, proveniente da Pérsia. Era muito usada, né, essa moeda, o darico, nos tempos de Esdras e também Neemias. E mais tarde começou a ser cunhada uma moeda. Então, era levada à produção de uma moeda inteiramente judaica, agora não era mais o darico, né? Como nós mencionamos aqui, que foi o primeiro dinheiro, a primeira moeda que apareceu, que era uma moeda citada nas Escrituras Sagradas, o darico, que era proveniente da Pérsia. Agora, em Israel, começa a ser cunhada, ou seja, não é cunhada de cunha, viu? De fabricada, de ser estampada uma moeda, né, conhecida como shekel. Aliás, no início dos anos 80, o governo israelense adotou-a para a unidade monetária da moderna nação hebraica, o shekel. Eis mais algumas moedas mencionadas na Bíblia: o dracma, o stater, né, e o ceitil. O dracma, o stater e o ceitil. A primeira, que é dracma, é grega. A segunda, o stater, e a terceira são moedas romanas, né? Então, nós temos aí o dracma, que é grega, e o stater e o ceitil, que ou são moedas romanas. Beleza? Nós chegamos, então, ao final do nosso conteúdo de hoje, né? Falamos aí sobre a questão da moradia. A princípio, nós falamos, no início da aula, falamos sobre o divórcio, né? Concluindo aquele conteúdo, falamos sobre as moradias, né? E falamos agora sobre a questão do dinheiro. Fernando, pode falar, meu filho. Estamos te ouvindo. Boa noite, apóstolo. Benção. Professor, boa É, noite. a moeda atual hoje em Israel é qual? Eu não tenho, assim, até agora à tarde, eu falei assim, qual é a moeda de
de hoje, né? Porque dentro de uma questão assim da frequência de Israel é comercializado muito o dólar, né? O dólar americano. E eu não sei exatamente, eu prometo para você que eu vou pesquisar, porque eu não me lembro, não me lembro. Isso aí, toda hora alguém fala e eu não coloquei ainda isso como uma fixação na minha mente. Mas a gente vai pesquisar isso. Na próxima aula, a gente vai dar essa informação direta. É muito fácil, porque eu só não me lembro a pronúncia do nome, né? Uhum. Se alguém pronunciar o nome da moeda e sem dizer que é o dinheiro, a gente vai até lembrar, é a moeda de Israel. Mas eu não me lembro qual é Até. a moeda de Israel hoje. Eu sei que lá circula muito hoje o O dólar, dólar. dólar americano. Tá Tá. bom? Eu vou ficar te Ah, devendo essa informação. perfeito, tranquilo, pois. Depois eu até vou pesquisar. Uma outra No pergunta. Google é fácil, é muito fácil de achar. Se eu ouvir alguém falar, eu até passar o dinheiro de Israel. Mas eu não me lembro agora, nesse momento, como se chama. Tá bom? A gente vai verificar isso. Olha, eu estou sentindo falta de muita gente. O Pascoal me ligou agora à tarde dizendo que não estaria na aula, né, porque está vindo da cidade, aí fica difícil. Mas eu estou sentindo falta de muita gente. Eu não tenho visto, Rogério, nosso irmão lá, o Wallace. Você tem O notícia? Wallace, eu falei com ele esses dias, eu falei, pô, tá faltando curso. Ele falou, não, Rogério, não estou tendo tempo, mas estou assistindo as aulas depois. Ah, então tá ótimo, tá E a ótimo. moeda de Israel, se eu não me engano, é shekel, não é? Não, Shekel. o shekel foi usado, né? É uma moeda judaica. Eu não sei se permanece só o shekel usado, que foi usado no início dos anos 80. Eu não sei se é o shekel. Né? Que? É isso que me causou dúvida. Eu quase falei para o Fernandinho, shekel, mas eu não tenho certeza se é o mesmo shekel de hoje, né? O nome da moeda de hoje. Vocês confirmam aí e a gente pode, se vocês lembrarem, até... Aí, após. Licença, Oi, botei aí o nome. ao Tel Aviv, É, existe uma tá, questão tá aqui é o política, novo Shekel israelense. existe uma questão política que a gente tem que ter cuidado em relação à proximidade do fator de governo do povo aí próximo a Israel, né? Que é conflitante. Então, não sei se é o shekel ou Tel Aviv, que é hoje. Você pesquisou aonde isso hoje, agora? Pesquisei no Google. Aí tá aqui a moeda oficial. Tel Aviv é o novo Shekel israelense. Ah, então é isso, valeu. Está aí respondido, Tel Aviv. Obrigado. Beleza. Então está respondido aí. Tá bom? Valeu, após. Tá bom, gente, não desanima não, estamos aí andando em direção ao término, né? Nós estamos trabalhando. Turma de teologia é assim mesmo, começa muita gente e somente aqueles que são designados a aprender a Bíblia é que permanece, né? Que continua. Então, continuam, não desistam, como outros desistiram, estudem. O mês que vem, não se esqueçam, é a prova. Então, não se firmem também só nas matérias que vocês estão tendo acesso por vídeo. Lembram das matérias que são só apostiladas. Quem não tem essas apostilas, né, das matérias que não tem videoaula, procure adquiri-las. Aliás, é muito importante que vocês tenham as apostilas das matérias que são ministradas aqui por vídeo, né, em aula, videoconferência e tal, e que vocês têm acesso aí quantas vezes vocês quiserem, mas priorizem, se tem que fazer investimento e os recursos são limitados, priorizem as matérias que não são colocadas em videoaula, porque a prova é constituída de todas as matérias, inclusive as matérias apostiladas, tá bom? Acho que já foram consideradas como dadas.
Eu já botei todas essas apostilas praticamente aí para vocês disponibilizarem dela, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Pastora Marcela estará dando aula na sexta-feira, eu estive conversando com ela. Ela, o apóstolo, realmente, ela falou, gosta muito de estar aqui, dando aula para vocês, interagindo. Eu não deixo de se conectar. Ela falou, apóstolo, eu tenho tido dificuldades, mas eu não quero que os alunos se desestimulem por ver a minha ausência, né? E ela está com cuidado, porque a questão da garganta, vocês sabem que ela é advogada, ela fala muito como advogada, ela é pastora de uma igreja, ela prega, ela palestra muito, e ela precisa da voz, e ela nos ajuda aqui com aula. Eu até quis ser assim, bem cortês com ela, pastor, a senhora está tendo condições, quer que eu assuma a sua disciplina? Ela, apóstolo, eu não gostaria de abrir mão da minha disciplina. Então, fiquem atentos e procedam com carinho, se conectando na aula dela, tá bom? Shalom, Adonai, até a próxima terça-feira, se o Senhor assim nos permitir. Graças a Abraço, Deus. apóstolo. Tchau, tchau. Tchau.